É hora do culto. Capítulo 4. Moisés. Antes de iniciar a reunião semanal, Clarice cuidava zelosamente dos preparativos. Retirava todos os objetos da mesa e dispunha os livros, o vasilhame com água, os copos e um caderno. Paulo ficava um pouco curioso para saber o que seriam aquelas anotações e um dia resolveu perguntar à mãe, que lhe respondeu: são nomes de pessoas encarnadas e desencarnadas. No caso das encarnadas, nós anotamos também o endereço dos seus lares ou do hospital, se estiverem internadas. Para que isso, mãe? Você já reparou que em determinado momento de nosso culto, nós fazemos preces e pedimos pelas pessoas que estão necessitadas de ajuda? Pois bem, chamamos a isso prece de irradiação, e elas são direcionadas a todos os que têm seus nomes anotados nesse caderno. Inclusive os que já morreram? Sim, filho, a prece atende tanto aos que, como nós, estão encarnados, quanto aos que já retornaram ao plano espiritual. Eles recebem as vibrações positivas que são emitidas da nossa reunião e sentem-se mais fortalecidos. Rosiane, que a tudo ouvia, opinou: a oração faz bem para as pessoas, não é, mamãe? Muito bem, filha. Podemos e devemos orar, especialmente para os doentes e para os que estão em sofrimento, seja por qual motivo for. A oração deve ser para nós um exercício como os que vocês fazem para a escola. Encerrada a explanação, Silvio entendeu que seria interessante complementar o tema do culto anterior. Filhos, já ouviram falar de Moisés? Não tenho certeza, disse Paulo. Então vamos aproveitar que o último tema estudado foi a Bíblia e aprender alguma coisa sobre ele. Moisés foi um líder do povo hebreu. Quando ele nasceu, os hebreus eram dominados pelos egípcios. O que quer dizer dominados? Perguntou Rosiane. Significa que os egípcios tinham poder sobre os hebreus e os oprimiam. Houve uma época em que, por causa da seca em seu país, os hebreus migraram para o Egito, um país do norte da África. Mas chegando lá, foram escravizados. Não tinham os mesmos direitos que os egípcios, nem liberdade para fazer as coisas. E continuou: Moisés, apesar de hebreu, foi criado pelos reis egípcios, mas quando se tornou adulto, percebeu que seu povo estava sofrendo muito. Então decidiu ajudá-lo a fugir daquela terra tão ingrata. Paulinho ficou curioso. E ele conseguiu? Sim, teve sucesso com a ajuda divina. Moisés era um espírito missionário, isto é, Jesus, como governador espiritual da terra, confiou a ele a missão de libertar os hebreus da escravidão egípcia e de conduzi-los à Palestina. Ainda bem, disse Rose aliviada. Paulinho, no entanto, perguntou à mãe: quer dizer que Jesus é o governador da terra? Oh, sim, mas iremos falar de Jesus mais adiante. Continuando com o nosso tema de hoje, a libertação dos hebreus não foi a única realização de Moisés. Ele também teve de conduzir o seu povo por muitos anos à procura de um lugar para morar, e em sua peregrinação ocorreram alguns problemas que precisou resolver. Como assim? Perguntou Paulinho. Meninos, devemos nos lembrar que Moisés estava liderando pessoas que receberam muitas influências dos egípcios, ou seja, os hebreus adquiriram hábitos
que não eram desejáveis, como fazer previsões do futuro em troca de dinheiro ou adorar deuses estrangeiros. Sendo assim, Moisés teve de agir com rigor para impedir que os hebreus cometessem certos crimes durante a sua peregrinação. Por outro lado, Moisés tinha uma coisa a seu favor. O que? Perguntou a menina. Os egípcios tinham muitos deuses, por exemplo, o deus Sol Ra, o deus dos mortos Osíris, e sua esposa, a deusa Ísis. Já os hebreus criam apenas em um único Deus, o nosso Deus verdadeiro. A união do povo hebreu em torno desse entendimento facilitou a liderança de Moisés. Bem, crianças, interrompeu o pai, acho que por hoje devemos parar por aqui. Continuaremos o assunto em nosso próximo culto. Quem sabe responder? Quem foi Moisés? Que povo dominava os hebreus em sua época? Qual foi a missão de Moisés? O povo hebreu tinha mais de um Deus? Por que a prece é importante?